Nesse vídeo a gente vai ver o cadastro de clientes e fornecedores no sistema DataCar. Para acessar a tela do cadastro de clientes e fornecedores, a gente vai no menu Clientes, Cadastro de clientes e fornecedores. A primeira coisa que a gente vai reparar é que essa tela chama Cadastro de clientes e fornecedores. Ou seja, diferentemente de outros sistemas, o nosso cadastro é um só, tanto para cliente como para fornecedor. Evidentemente que eu posso ter essa diferenciação, como a gente vai ver em seguida. Mas a ideia aqui é o seguinte, é que por exemplo, uma empresa que é seu cliente também pode ser fornecedor. Vamos supor a Datalog. Hoje é seu fornecedor, que nós estamos fornecendo o sistema para você. Amanhã a empresa vai levar um carro dela, a Datalog vai levar um carro dela para consertar na sua oficina, ela passou a ser um cliente seu também. E com isso aí a gente evita uma duplicidade de cadastro. Por uma vez você cadastrou como cliente, depois passou a ser um fornecedor, por exemplo, vai cadastrar novamente aquela empresa de novo como fornecedor. Nesse caso aí você corre risco de ter dados diferentes, por exemplo, mudou de endereço, daí um cadastro lá que estava já anteriormente como cliente, por exemplo, vai ficar diferente do cadastro que você fez agora como fornecedor. Então a gente entende que não há necessidade de cadastrar duas vezes, ou seja, é um cadastro só, um cadastro único. Bom, esse primeiro campo aqui é o CPF ou CNPJ do cliente fornecedor. Outra questão também importante no DataCar. No DataCar, o que identifica um cliente, a chave de um cliente, é o CPF ou CNPJ. Ou seja, não vai ser como também outros sistemas que você atribui um código para o cliente. A gente utiliza isso aí porque é um cadastro nacional e a gente garante que aqui não existe repetição de dados. Por exemplo, se você não usa CPF CNPJ como uma chave e usa um outro código que você atribui, ou um código sequencial, você corre o risco de cadastrar aquele cliente ou aquele fornecedor duas vezes também. Porque você, através de um número, de um número sequencial qualquer, que você acessa o cliente. Além do nome, claro, que pode ser uma pesquisa. Mas a chave de um cliente ou fornecedor, ela sendo um código, você tem esse risco de cadastrar duas vezes a mesma pessoa. Dessa forma aqui que nós fazemos, aqui no DataCar, você não corre esse risco de cadastrar. Porque se você digitar, como a gente vai ver aqui, se você digitar um CPF ou um CNPJ que já existe, o sistema só vai permitir você alterar, não vai permitir você incluir novamente. Bom, então para incluir um cliente, a gente vai ter que necessariamente digitar aqui o CPF ou o CNPJ dele. Podemos também, no caso queremos alterar algum cliente, pressionamos ou a tecla F2, como tem aqui embaixo, ou então esse botãozinho aqui que a gente pode pesquisar aqui o cliente formando parte do nome dele. Bom, aí vem a seguinte pergunta, mas se uma pessoa que não tem CPF ou CNPJ, no caso dessa pessoa, como vai ficar? Por exemplo, um estrangeiro, um estrangeiro que veio aqui, levou um carro na sua oficina. Nesse caso, nós podemos utilizar o seguinte. Bom, o CPF é um número, é padrão, ele tem 11 dígitos. O CNPJ tem 14 dígitos. Qualquer coisa disso aí vai estar errado, como CPF ou CNPJ, e evidentemente que o DataCar vai validar, através dos dígitos verificadores, se esse CPF ou esse CNPJ está correto ou não. Bom, no caso dessa pessoa que não tem CPF nem CNPJ, nós temos um recurso que a gente utiliza 13 dígitos. Esses 13 dígitos o sistema vai entender como uma pessoa especial, ou seja, que não é nem pessoa física nem pessoa jurídica. Esses 13 dígitos pode ser um sequencial que você pode atribuir. Agora, também não é qualquer usuário que vai poder cadastrar esses clientes sem CPF CNPJ. Então, o usuário aqui tem que ter, no mínimo, o acesso de nível 2, essa tela que a gente vai ver em outro vídeo, como concede os direitos de acesso e os níveis de acesso a cada tela.
Então não é qualquer um que pode cadastrar, mesmo porque se isso for muito aberto no sistema, se permitir que todas as pessoas cadastrem essas pessoas especiais, acaba que seu cadastro vai ficar com muitas pessoas especiais e fica uma coisa, acaba bagunçando. Aí sim você poderia correr o risco de cadastrar 2 vezes o mesmo cliente, né? Então por isso essa restrição. Então o ideal é que isso seja bloqueado, que pouquíssimas pessoas tenham acesso realmente a fazer esse cadastro de pessoa especial. Bom, então vamos ver um exemplo aqui. Vamos cadastrar aqui uma pessoa jurídica. Vou digitar aqui o CNPJ. Bom, eu digitei um CNPJ de uma empresa que não está cadastrada aqui no sistema, né? Como não está cadastrada, me habilitou aqui o botão incluir. Bom, nós vemos aqui esse quadro aqui é de dados básicos, ou seja, esses dados básicos são dados comuns às pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, dependendo das informações que eu vou ter depois, eu vou ter um quadro aqui embaixo com os dados para pessoa física e um quadro diferente para pessoas jurídicas, né? Então, vamos colocar aqui Datalog Sistemas. Próximo campo aqui, ativo. O cliente, uma vez incluído, ele não vai poder ser excluído. Isso porque a gente correria risco de ter alguma falta de integridade no sistema. Então o sistema realmente bloqueia a exclusão de clientes. Por outro lado, caso você não queira mais utilizar um determinado cliente, você deixa esse campo desmarcado. Normalmente isso vai acontecer na alteração. Você desmarca esse campo, mantém o histórico daquele cliente e a partir daí você não vai conseguir fazer nenhuma movimentação mais para esse cliente, nem venda, nem entrada de mercadorias, nem contas a pagar. Ele bloqueia, em geral, a utilização desse cliente daí para frente. Bom, aqui é aquele campo que eu tinha falado. Como nós vamos identificar se é cliente ou fornecedor? Marcando aqui, né? Eu vou dizer que essa empresa ou é um cliente ou é um fornecedor, se eu marcar aqui, ou é tanto cliente como fornecedor. Vamos deixar aqui como ambos. E o próximo campo é o CEP. Vou digitar aqui o CEP. Bom, a gente viu que eu digitei o CEP e ele já me trouxe aí a rua e o bairro, né? Isso por quê? Porque eu tenho um cadastro aqui, né, de CEP, né, e através desse cadastro de CEP, a partir do momento que eu digitei esse CEP, o sistema já me identificou, trouxe a rua e o bairro. Eu tenho só que complementar esses dados. O sistema ele não tem o cadastro completo de CEP. Quando você instala o sistema, ele não vem o cadastro completo. Por quê? Porque se trata de um cadastro bastante grande, é muito grande, e não tem necessidade de você ter esse cadastro inteiro no seu banco de dados, né, sendo que você vai utilizar normalmente para a sua cidade ou algumas cidades ao redor. Então, existe uma outra função que você pode fazer a importação desse cadastro CEP. Para isso, vem aqui no menu Clientes, menu Clientes, Importação e CEP Datacar Web Service. Esses dados eles estão no nosso servidor, no servidor web da Datalog, e aqui nessa tela você pode fazer a importação do CEP que você tem necessidade, ou seja, o CEP da sua cidade, ou das cidades que você quiser, as cidades ao redor, onde você vai atender, né? Para fazer essa importação, você vai escolher aqui o seu estado. Aqui não tem todos os estados também, pelo mesmo motivo, que é um cadastro muito grande. Então nós temos aqui alguns principais estados. Se o seu estado não estiver aqui, é só você entrar em contato com a Datalog que a gente vai disponibilizar. Escolher o estado, a cidade, escolhe aqui a cidade que você quer
e, feito isso, clica no botão importar. Nesse momento, o sistema vai acessar o servidor web da Datalog e vai trazer os CEPs dessa cidade que você informou aqui. Você faz cidade uma a uma, né? Se tiver necessidade de mais cidades, vai fazendo a importação de cada cidade e o seu banco de dados vai ser alimentado com o CEP. Vamos sair aqui. Voltando aqui ao cadastro de clientes fornecedores. Bom, próximo dado, você tendo esse cadastro CEP, o sistema trouxe a rua, você complementa esse endereço. Deixa eu colocar aqui novamente. Aqui você poderia colocar aqui o número, né? Complemento, se for necessário. Aqui é o bairro, não necessita maiores explicações. Bom, aqui você tem a unidade federativa, que também, se você tiver cadastro CEP, o sistema vai trazer corretamente para você. Se for necessário alterar, você vem aqui, escolhe o estado. Escolhendo o estado, o sistema vai trazer aqui a lista de cidades daquele estado. Vamos colocar aqui, por exemplo, São Paulo. E aqui você vai ter todas as cidades do estado de São Paulo e escolhe aí a cidade correta. Aqui você tem a opção de 3 telefones para o seu cliente ou fornecedor. 1, 2, 3 telefones. Ramal, se necessário, número do fax. Aqui a categoria do cliente. A categoria serve para... É uma classificação do cliente, né? Você diz, por exemplo, se aquele cliente é um frotista, por exemplo, ou um órgão público, né? Então você classifica aquele cliente, e isso é importante também porque você tem alguns contratos de venda de cliente, né? Por exemplo, você pode fazer um contrato de desconto para todos os frotistas, como nós temos esse exemplo aqui. Eu vou falar, não, para todo frotista eu vou dar um desconto de tudo que for peça de freio, eu vou dar 5% de desconto, né? Então existe esse tipo de desconto também por categoria de cliente. Nós vimos no vídeo anterior como cadastrar a categoria de clientes, só se for necessário cadastrar mais alguma que não esteja aqui. Vamos supor aqui, vamos cadastrar uma categoria, seria aqui clientes e categorias. Vamos nessa tela, nós já vimos em outro vídeo como cadastrar a categoria. Bom, aqui nós temos a opção de 2 e-mails para o nosso cliente ou fornecedor. Lembrando que nós temos uma configuração, isso fica a seu critério, essa configuração, colocar ou não obrigatório pelo menos esse primeiro e-mail. Por quê? Nós sabemos que na emissão da nota eletrônica, nota fiscal eletrônica, é obrigatório enviar a cada nota emitida um e-mail com o XML e o DANF, né? Então, se você configurar o sistema para a obrigatoriedade de informar e-mail, você vai ter que informar pelo menos o primeiro e-mail aqui. O sistema faz uma verificação de e-mail para ver se ele está dentro dos padrões, né? O padrão é o quê? Um nome, arroba e um domínio, né? Então o sistema faz essa verificação. Mas não tem como o sistema saber se aquele e-mail realmente existe ou não existe. Então é interessante que a gente tem esses dados, informe esse dado corretamente para o sistema. Então vou colocar aqui, por exemplo, datalog@datalog.com.br. O segundo e-mail não é obrigatório. Aqui nós temos a inscrição estadual, você informa aqui a inscrição estadual da empresa. Inclusive aqui esse botãozinho aqui do lado é o que é? Você pode informar mais de uma inscrição estadual por empresa. Isso acontece principalmente com fazenda, né? Que fazenda normalmente ela não tem o CNPJ, você cadastra o CPF de uma pessoa física e, por exemplo, uma pessoa que tenha 3, 4 fazendas, você vai ter um cadastro aqui daquela pessoa, né? E você clicando, né, nesse ícone aqui, você vai abrir uma outra janela onde você vai informar os dados daquela fazenda, inscrição estadual, endereço, etc. Outros dados, né, daquela empresa. Ou você informa aqui a inscrição estadual, que também o sistema vai verificar se está correto, ou se a empresa foi isenta, você coloca aqui isento. Inscrição municipal, também pode colocar.
Bom, o outro campo aqui é bloqueado para vendas. Isso aqui é um campo diferente aqui do ativo. Eu disse a vocês que o ativo, se você inativar o cliente, você não pode vender para ele mais, não pode fazer nenhuma operação. O ativo é para nenhuma operação. Aqui é um bloqueio provisório para vendas. Quer dizer, o cliente ele continua ativo, ele não está inativo, mas não vai poder fazer mais venda para esse cliente. Essa lista VIP, esse campo aqui, você marca para... É uma separação no cliente, né, dizendo que aquele é um cliente especial para você, é um cliente VIP. Esse campo aqui você não tem necessidade de informar, e nem pode, na verdade, o sistema que vai preencher, né, com a data do dia que foi cadastrado. Esse campo aqui, contribuinte ICMS, é um campo que é utilizado somente no Distrito Federal. Tá? Por conta do Distrito Federal não ter inscrição municipal. Quer dizer, o próprio Distrito Federal que recolhe tanto ICMS como ISS. E isso é necessário para a emissão da nota fiscal, devido ao cálculo da nota fiscal, né, dos impostos e da alíquota que vai ser utilizada, inclusive CFOP, né? Então, no Distrito Federal há necessidade de informar. Nos outros estados não precisa utilizar esse campo. Bom, feito isso, colocadas essas informações básicas, eu vou clicar aqui no incluir. O primeiro telefone deve ser informado. Então, quer dizer, uma obrigação, uma informação, aí pelo menos um telefone, né, tem que ser informado. Eu vou incluir. Agora sim. Então, abriu aqui agora outros campos para mim. O primeiro quadro seria o endereço de correspondência, né, que aqui você pode... Ele já traz aqui o mesmo endereço que foi colocado lá em cima, né, nos dados básicos, sendo que você pode alterar aqui. Esse outro quadro aqui é que a gente havia comentado anteriormente. Eu disse que ele poderia abrir um quadro com dados para pessoa jurídica ou um quadro para pessoa física. Né? Aqui no caso aqui, como é uma pessoa jurídica, a gente acrescenta aqui, vamos colocar aqui a razão social. Aqui, opcionalmente, a gente pode colocar os contatos da empresa, né? O nome das pessoas de contato. Vou colocar aqui, por exemplo, Edney. Bom, feito isso, complementamos esses dados. Vamos clicar no alterar para confirmar esses outros dados aqui. Bom, isso foi a pessoa jurídica. Vamos fazer aqui agora um cadastro de pessoa física. Vou colocar aqui. Os campos aqui são os mesmos. São, como eu falei, esses campos são comuns a pessoa física e pessoa jurídica. Eu vou preencher esses dados para poder passar aqui, para poder validar. Incluir. Bom, aqui ele abriu o mesmo quadro de endereço de correspondência, e aqui embaixo já vieram dados diferentes de pessoa física. Como pessoa física tem vários dados, nós temos aqui algumas páginas, né, para poder ter todas as informações dessa pessoa física. Aqui na página 1, 2, 3 e os dados do empregador. Bom, aqui nós temos dados, identidade, número da identidade, órgão emissor, unidade federativa e data de emissão, que é a data de nascimento, renda mensal, o sexo. Esses campos não são obrigatórios. Aqui na página 2, a gente vai ter naturalidade, unidade federativa e cidade, nacionalidade, estado civil e profissão. Na página 3, nós vamos ter nome do pai e nome da mãe, e aqui os dados do empregador, nome, rua, bairro, UF e cidade do empregador. Bom, esse foi o cadastro de pessoa física. Bom, só para confirmar aqui, nós podemos fazer a consulta, como eu disse anteriormente. Se eu quiser alterar, consultar algum cliente, eu pressiono aqui a tecla F2, digito aqui parte do nome da pessoa, e para selecionar, eu dou Enter ou clico no exportar. Vamos fazer uma consulta aqui também da Datalog, que nós cadastramos. Está aqui.
A gente tem aqui embaixo também alguns outros botões que são atalhos para outras telas ligadas diretamente ao cliente. Cada tela dessa é vista em um vídeo separado, mas vamos ter uma ideia rápida aqui do que é cada uma. Esse primeiro botão aqui de contrato, ele serve para a gente criar, como o nome diz, um contrato para o cliente, mas é um contrato de desconto individual. Ou seja, aqui a gente vai ter algumas informações, né, limite de crédito, parcelamento padrão, desconto padrão e tal. E um histórico também de alteração de limite de crédito do cliente. Então, quer dizer, se for um cliente, né, que você queira ter determinadas restrições, né, nessa tela aqui que você coloca, você faz esse contrato com esse cliente nessa tela. Outro atalho aqui é o faturamento. Esse atalho ele serve para você fazer contrato de faturamento com aqueles clientes que pagam, que fazem compra com você constantemente, né, e efetuam um pagamento não a cada compra, mas, por exemplo, eles vão comprando, acumulando aqui, os valores e efetuam um pagamento, por exemplo, uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês. Então, nessa tela aqui também, que tem um outro vídeo, depois vai ter mais detalhe, mas você pode acessar aqui também. Evidentemente que para acessar cada botão desse aí, o usuário tem que ter acesso também. Não basta simplesmente ter acesso à tela de clientes. Ele tem que ter o grupo de usuários dele, tem que ter a configuração para acessar essa tela individualmente. Aqui nós temos também uma tela de histórico do cliente, que aqui você vê tudo o que aconteceu com o cliente, toda a movimentação financeira e de compras dele na loja. E aqui também nós temos um atalho para tela de créditos e débitos de cliente, né? Ok, que vai ser também objeto de um outro vídeo. Faltou ver aqui também o botão de referências, né? Eu vou colocar aqui, eu vou selecionar, fazer aqui na pesquisa, Datalog. Aqui eu tenho um botão aqui, referências, né, que eu posso colocar mais alguns dados também, né, para o cliente. Primeiro eu tenho aqui as referências pessoais, onde eu tenho nome e telefone de até 3 pessoas. Eu tenho aqui dois tipos de observação. Essa primeira observação, ela é exibida na tela de vendas, quer dizer, o que tiver aqui, quando eu for fazer uma venda, na hora que eu informei que eu vou vender para aquele cliente, vem uma mensagem. Por exemplo, se tiver que dar um recado para o cliente, na próxima vez que ele voltar à loja, né, o sistema já lembra isso aí. É um recurso para você lembrar alguma coisa, né, quando o cliente voltar. E a segunda observação, uma observação reservada, que não aparece na tela de vendas, né? Seria uma observação mais administrativa, vamos dizer. Na outra aba aqui, eu tenho as referências bancárias. Tenho aqui banco, agência, conta, informante, abertura da conta, marcar aqui se tem cheques devolvidos, se tem cheque sustado, né, o tipo da conta, se é comum, especial, né? Então tem esses dados aqui. Depois as referências comerciais, né, todas essas aqui, estabelecimento, telefone, informante, tempo de cliente, valor da maior compra, da última compra, data da última compra, limite de crédito, pagamento em atraso, pagamento em cartório. Isso aqui, eu não estou definindo aqui limite de crédito para o cliente, não. Como a gente viu, limite de crédito é lá no botão contrato que tem ali embaixo. Aqui são referências comerciais, né, qual o limite de crédito dele determinado nos estabelecimentos aqui que nós consultamos. Bom, essa tela de cadastramento de clientes fornecedores é uma tela de cadastramento completo. Aí você pode pensar, poxa, mas na hora que eu vou vender, eu vou ter que colocar todos esses dados? Não, existe na tela do orçamento, tanto na tela do orçamento como na tela de ordem de serviço, tem um cadastro mais simplificado, um cadastro mais rápido, né, para agilizar a venda. E lá você pode colocar alguns dados básicos, dados essenciais de cliente, né, e depois, se necessário, vir aqui nessa tela, colocar o CPF, o CNPJ, selecionar o cliente aí que foi cadastrado na tela de vendas e simplesmente complementar os dados. Só para a gente ter uma ideia como vai funcionar esse cadastro de cliente lá também na venda, a gente vem aqui em vendas,
Vamos aqui no orçamento. Vamos fazer um novo orçamento. E aqui, ó, quando eu clico aqui, que aqui eu vou informar o cliente, né, se eu colocar aqui um cliente que já existe, vamos colocar aqui, né, ele trouxe aqui para mim já esse cliente. Se eu informasse aqui um CPF ou um CNPJ de um cliente que não existisse, eu iria preencher nessa própria tela, né, colocar os dados aqui, o nome, o CEP, que funciona inclusive, traz a rua, o bairro, né, esses dados básicos, o CEP, da mesma forma que na tela de cadastramento de cliente. Então aqui eu teria esses dados, né, o nome, o CEP, a rua, número, complemento, bairro, UF, cidade, telefone, celular, instituição estadual, municipal, RG, órgão emissor, UF, contribuinte de ICMS ou não, e o e-mail. Né? Da mesma forma que eu posso incluir aqui, né, eu posso incluir também na tela da ordem de serviço pedido, já aí, no caso, é aqui na aba do responsável. Né? Tem os mesmos dados que tem lá no orçamento, você pode também incluir um cliente aqui sem a necessidade de sair dessa tela. Ou seja, na própria tela de venda, de orçamento, de ordem de serviço pedido, você pode fazer a inclusão desse cliente, sem a necessidade de utilizar essa outra tela aqui. Bom, essa foi a tela de clientes e fornecedores. Lembrando que você pode utilizar também para uma ajuda mais detalhada a tecla F1, ou então pressionando aqui o ícone de ajuda do DataCar. Obrigado por ter assistido ao vídeo.